A partir de agora você vai conhecer e relembrar a história da Igreja Metodista. Te convidamos a viajar conosco nessa linha do tempo. Em 2 de setembro de 1930, a Igreja Metodista no Brasil se tornou autônoma da Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos. A responsabilidade agora está nas mãos de pouco mais de 15 mil membros, 18 mil alunos da escola dominical e 76 pastores nacionais, além de muitos missionários que continuavam cooperando com a missão em terras brasileiras. Mas para contar a história desses 150 anos de metodismo permanente no Brasil, vamos voltar no tempo um pouco mais. Na verdade, o movimento metodista nasceu às vésperas da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Os irmãos John e Charles Wesley foram os líderes de um importante movimento dentro da Igreja Anglicana. A preocupação com a vida de santidade, a qual se expressava pelos atos de piedade e obras de misericórdia, foram importantes instrumentos da missão junto ao povo pobre. A pregação ao ar livre de forma leiga, itinerante e os pequenos grupos formados por Wesley na Universidade de Oxford, chamado por ele de Clube Santo, foram marcantes para o início do metodismo. Aliás, para John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley, considerados os pilares do movimento metodista, as pregações às classes excluídas eram de extrema importância. O trabalho deles possuía um forte caráter popular de responsabilidade social. Já em 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, Wesley passou por uma experiência espiritual extraordinária, que ele mesmo relatou em seu diário. Ele chegou a dizer que seu coração ardia de uma maneira estranha. Esse sentimento fez posteriormente que todos os metodistas ao redor do mundo celebrassem no dia 24 de maio a experiência do coração aquecido. A experiência wesleyana no século XVIII moveu os corações dos metodistas na Inglaterra. Em 1748, foi fundada a Kingswood School, a primeira escola metodista do mundo que foi instalada visando atender os filhos dos trabalhadores das minas, e seu principal objetivo consistia em educar as crianças mais carentes, que tinham um ensino precário. O estilo de vida disciplinado wesleyano foi tão forte que 4 anos após a morte de John Wesley, o movimento rompeu com a Igreja Anglicana, se tornando Igreja Metodista. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi a expansão do metodismo nos Estados Unidos da América, de uma forma surpreendente. O inglês Francis Asbury foi para a América em 1771, onde se tornou um missionário muito importante para a história do metodismo nos Estados Unidos. Ele foi nomeado por John Wesley em 1784 como superintendente do trabalho metodista na América. E por 32 anos, após essa nomeação, ele liderou o metodismo naquele continente. Infelizmente, a escravidão se tornou um fator de divisão entre os metodistas americanos. No sul escravagista, em 1846, formou-se a Igreja Metodista Episcopal Sul, aliás, a principal responsável pelo trabalho missionário no Brasil. Na década de 1830, chegaram os primeiros espias em terras brasileiras. O reverendo Fontaine Pitts desembarcou no Brasil em 1835, mas no ano seguinte ele foi sucedido por Justin Spalding. Spalding pediu reforços missionários e em 1837 o reverendo Daniel Kidd chega ao Brasil. Ambos permaneceram no país até 1841, ano em que a missão foi interrompida, mas deixou os caminhos abertos para os novos missionários.